Olá, meu nome é Thaís Cristóforo Silva. Esse trabalho é em parceria com a professora Cristina Abreu Gomes, da Universidade Federal do Rio de Janeiro e do CNPq. Nosso trabalho é intitulado Variação e Mudança Fonológica, Implementação Fonética e Lexical, e ele é parte da mesa redonda Sociolinguística Variacionista, Fonologia, do Congresso Sociolinguísticas, Variação e Interfaces. Eu agradeço também a organização do Congresso, o professor Dermival da Hora, e as colegas Elisa Batista e Maria Celeste Rodrigues, que são parte dessa mesa. É um prazer estar aqui com todos vocês. Esse é o resumo da nossa apresentação, que foi publicado nos resumos do Congresso. E o objetivo principal deste trabalho é o de discutir percursos possíveis no desenvolvimento e implementação de mudanças sonoras. Nós ponderamos que avanços teóricos permitem um olhar com foco específico diferenciado que pode ampliar o conhecimento sobre a evolução sonora das línguas. A discussão a ser apresentada tem foco em estudos de casos de mudanças sonoras com implementação foneticamente gradual no português brasileiro. Outros percursos para a implementação de mudanças sonoras envolvem mudança analógica mista. Nós vamos concentrar em mudanças foneticamente motivadas. A variação linguística na sociolinguística laboviana foi inicialmente postulada como um processo que se aplica a uma estrutura básica e que atua na periferia do sistema. Os estudos sobre mudanças sonoras foram pauta importante na evolução da sociolinguística, com grande foco na fonologia. De alguma maneira, a teoria fonológica e a teoria de mudança sonora evoluíram concomitantemente. Ao traçar a relação entre variáveis linguísticas e sociais, a sociolinguística ampliou consideravelmente o debate sobre a organização social da linguagem, que antes era pautada em pesquisas lexicais e dialetais. Então, a sociolinguística realmente nos permitiu um olhar diferenciado e trazer o social para a linguagem. Esse foi o grande ganho, né? E no desenvolvimento dos estudos sociolinguísticos, a variação é analisada e interpretada a partir de diferentes concepções teóricas. Por uma perspectiva gerativa, por exemplo, com a Bisol, Guy, Duarte, e no funcionalismo, por exemplo, a Cesário. A pesquisa sociolinguística proporcionou avanços importantes para a compreensão da implementação da mudança linguística e abriu portas para o debate sobre a natureza da implementação fonética e lexical da mudança fonológica. O ponto que a gente quer fazer aqui é que a sociolinguística nos deu a âncora, nos deu o chão, mas que avanços teóricos são importantes para que a gente possa ter um olhar diferenciado, crescer, conhecer mais sobre a linguagem humana. Então, esse trabalho, nosso trabalho, tem foco nesse debate e pretende contribuir para uma maior compreensão da implementação de mudanças sonoras foneticamente motivadas. Em 1981, Labov argumenta que as mudanças afetam todas as palavras que incluem aquele som, e desde que encontrar o contexto fonético, a mudança vai ser implementada. Então, seria uma regrinha. A vira B diante de um contexto X. Por exemplo, o T vira Ch toda vez que encontrar um I. Então, toda vez que tiver um T, vai virar Ch se tiver um Izinho na frente. Então, essa regra seria, digamos, categórica, né? Obviamente, teriam parâmetros sociais que atuariam na implementação dessa mudança sonora, contudo, a concepção que vai atingir todo o léxico, desde o contexto ser esperado, está lá subjacente. E essa perspectiva do Labov, devido às razões históricas, pode ser denominada neogramática. Em 1969, o professor Wang apresentou evidências pela implementação lexical de mudanças sonoras ao propor a difusão lexical. Então, ele vai dizer que não é o som que muda, mas que é o léxico que muda e o som está dentro da palavra e vai com ele. O autor demonstra que a implementação de mudanças sonoras se dá lexicalmente, que pode ou não atingir todas as palavras da língua durante a sua implementação. Essa perspectiva foi denominada difusionista. Temos, assim, lançado o debate sobre a implementação de mudanças sonoras, se lexical ou sonora.
O principal desenvolvimento desse debate sobre as perspectivas neogramáticas e difusionistas se deu na década de 90. E um dos trabalhos seminais mais importantes sobre esse debate é o do nosso querido e saudoso professor Marco Antônio de Oliveira. E em 1991 ele argumenta que a regularidade observada pelos neogramáticos em relação às mudanças sonoras motivadas foneticamente diz respeito à conclusão da mudança e não à sua implementação. Ele argumenta que a implementação de toda mudança sonora se dá por difusão lexical. E essa posição dele é tão forte e foi corroborada por autores importantes, como a Beth Phillips, que o cita nominalmente, fala essa proposição dele, e outros teóricos que trabalham com mudança sonora nas línguas do mundo. A posição do professor Marco Antônio de Oliveira, em 1991, se diferencia da de Labov. Em 1994, Labov retoma esse debate e ele quer solucionar essa controvérsia entre a perspectiva neogramática e difusionista. E ele postula que são processos de natureza distinta. Para o Labov, em 94, a regularidade neogramática se situa em mudanças que afetam a realização fonética de um fonema, em nível mais baixo de abstração, que ele vai chamar de low-level output rules. Enquanto a difusão lexical se refere à redistribuição de itens lexicais em diferentes classes abstratas. Assim que o Labov resolveu o problema. Ainda, as mudanças por difusão lexical, segundo Labov, seriam sujeitas a condicionamentos sensíveis à estrutura morfológica da palavra, não acontecem em palavras gramaticais e apresentam exceções, sendo, portanto, implementadas lexicalmente. Em 2001, embora essa autora, Joan Bybee, já tivesse essa posição um pouco antes, em 2001 ela lança um trabalho seminal que chama Phonology and Language Use, e nesse trabalho ela situa mais claramente essa controvérsia em termos de concepção de gramática, a perspectiva de neogramática e difusionista. E ela argumenta que as mudanças sonoras foneticamente motivadas são implementadas de maneira fonética e lexicalmente gradual. E é uma posição que nós vamos assumir nesse trabalho particularmente. Essa perspectiva mostrou-se empiricamente observável com ampliação de recursos experimentais de análise. Hoje em dia a gente tem eletroglotografia, ultrassom, para a arte, que nos permite trabalhar com aspectos experimentais de uma maneira consistente e precisa. Em 2012, a professora Bybee propõe essa tipologia de mudança sonora, esse artigo publicado pelo Daniel Recassenz e a Maria José Solé. E o que nos interessa é essa coluna do meio, que ela fala em sound change, que seria o que é foneticamente motivado. E ela diz que o que estaria no lado direito seriam as mudanças analógicas e o que ela chama de phonological change. Então, o nosso interesse aqui são mudanças que, em princípio, têm reorganização temporal, implementação fonética gradual, lexicalmente também gradual, palavras mais frequentes, a tendência é serem encampadas inicialmente, uma mudança lexicalmente regular, unidirecional, em princípio, vai acontecer em todas as línguas de uma maneira semelhante, e novos segmentos podem surgir. Esses dois últimos pontos nós não vamos trazer para o debate, porque eles transcendem ao estudo de casos do português. Nós teremos que olhar outras línguas, mas existem outros trabalhos na literatura que fazem isso. Então, nessa apresentação, nós vamos considerar a linha de investigação proposta por Bybee em 2002, ao analisar diversos contextos em que ocorre a redução e o cancelamento da vogal alta anterior átona no PB, no português brasileiro. Nosso objetivo é discutir a implementação foneticamente gradual atestada nos estudos de casos investigados e também considerar efeitos de frequência lexical. Então, vamos considerar nossos estudos de caso. Esse primeiro trabalho foi feito por mim e pela querida Maria José Blaskovich Vieira, e foi realizado, ela fez uma coleta de dados em Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul,
E o que a gente queria observar nessa comunidade ainda se fala o E. Então, alguma coisa como face, que a gente fala, eu pelo menos falo como I, eles diriam face. E na minha variedade dialetal, eu não falo face, mas eu falo face, eu também falo face. Como é que é na minha face? E terminando no S, né? Então, nós queríamos olhar quais eram os índices de E, que é em cinza escuro, à esquerda, de cinza claro, que é o I, que é a minha variedade dialetal também, e os casos de cancelamento da vogal final, que são no cinza médio, que estão à direita. E o que a gente vê é uma coisa muito interessante, que o grosso, a maioria dos dados, eles estão no cinza claro. E é isso que nos dá a sensação de que o I é sempre a vogal que ocorre. Aí acontece um E, acontece a ausência de vogal. E por que que o E tem mais destaque do que a ausência de vogal? Porque ele também tem maiores índices. E o que é importante, a gente vê, então, que está emergindo esse zero, né, essa ausência de vogal final, enquanto que o E está aí diminuindo, né, para um ou outro falante, ele ainda tem algum avançozinho, mas agora nós vamos falar do trabalho que eu fiz com meu colega Matheus Freitas, que é sobre o apagamento da vogal final também, isso na variedade de Belo Horizonte. E o que que a gente viu? A gente viu que o trabalho na literatura já mostrava que se a consoante é desvozeada ou não vozeada, a duração média dessa vogal alta final, do izinho, né, do cheque, esse izinho final, ela seria menor do que quando a consoante é vozeada, como em sangue, por exemplo. Então, o que a gente queria era confirmar isso, né, e fazer outras investigações. E por quê? Porque se a gente queria entender, será que tudo isso, a vogal I final some, ou existe algo que está levando esse I para sumir? E a gente viu isso. E quando a consoante é não vozeada, né, quando eu tenho, por exemplo, cheque ou peixe, esse izinho, quando ele aparece, né, quando ele é pronunciado, ele é menor do que o i, que acontece em coisas como sangue e chave, que são vozeados. Então, essa é uma diferença que mostra a gradualidade fonética da implementação da mudança, né? Porque o condicionamento que regula esse encaminhamento seria, um dos fatores seria o vozeamento. Mas quando a gente olha consoante por consoante, a gente vê que tem uma tendência para isso, não é assim, toda consoante vozeada, né? Mas uma tendência para que a vogal que segue a consoante vozeada ou não vozeada, elas vão ter uma diferença de duração. Mas vejam que no caso de p e f, que deveriam se comportar como consoantes não vozeadas, eles estão lá na área mais dedicada às consoantes vozeadas. E quando a gente olha os índices de frequência em relação ao vozeamento, a gente vê absurdamente que a grande tendência é para as barras em cinza claro, que são as de mais alta frequência, terem maiores índices. Mas tem uma palavra lá, bode, que tem 85% de ausência de I, e tem apócope. Então, a gente se pergunta por que a palavra bode? E é isso que a difusão lexical vai explicar, né? É lexicalmente gradual. E aí, uma palavra não era para ela estar ali, mas ela está ali, embora a tendência geral seja que as consoantes que são não vozeadas tenham mais casos de ausência de vogal. Uma coisa muito interessante nesse trabalho é o que nós chamamos de encurtamento da duração da vogal em sílabas travadas. Sílabas travadas são sílabas CVC, como impasse. E sílabas abertas seriam uma sílaba como pá. Então, o que acontece é que a vogal é mais longa numa sílaba como pá do que como uma sílaba como paz. E isso foi Bloomfield que identificou isso em 1930, quando ele apontou isso. Então, o que a gente sabe é que no caso de apócope, quando você tem cheque,
a vogal E está numa sílaba aberta, xe, i. Então, essa vogal E, por estar numa sílaba aberta, ela vai ser mais longa do que quando a apócope acontece e você diz cheque. E o que a gente percebeu? Que a duração média da vogal tônica é maior nesse blockspot aí cinza claro, quando a vogal está presente do que quando a vogal está ausente, que é no blockspot cinza escuro. E esse resultado é estatisticamente significativo. Um outro trabalho que também foi feito por mim e pelo Matheus Freitas foi sobre o I, a perda do I inicial. Então, quando a gente tem espaço, a gente fala espaço. Estádio, a gente fala estádio. E, por outro lado, nos empréstimos, quando a gente tem spa, a gente fala spa. Status, a gente fala status, coloca um izinho lá. Então, a gente queria entender, né, como isso funcionava. E, realmente, os índices de ausência de vogal, de perder esse I inicial antes de S, né, nas palavras nativas do português foi de 39%, e de ter, na verdade, a vogal, 39%, e em empréstimos, 75%. E aí, nós investigamos a duração do I e a duração dessa consoante S. E o que a gente viu? Que quando a vogal inicial ocorre, ela é mais curta do que as vogais das palavras nativas. E essa diferença é estatisticamente significativa. Por outro lado, as sibilantes são mais longas em empréstimos, que é 16,8, do que quando a vogal é produzida, que está lá na primeira linha de cima, 14,2. De maneira similar, em palavras nativas, as sibilantes são mais longas nos casos que tem S, esse empréstimo aí está errado, desculpa. Então, você tem 16,9, do que quando a vogal é produzida, que está lá na segunda barrinha de cima, que é 13,9. Então, o que a gente observa? Que as SC inicial são mais longos quando as vogais não são produzidas e quando elas são produzidas, né? E essa diferença é estatisticamente significativa. Então, esses trabalhos experimentais, eles nos dão a direção, o caminho em que a mudança está sendo direcionada. Esse outro trabalho é do Wellington Mendes Júnior, e ele investigou plural em inglês também, mas investigou no português. E o que ele queria estudar? Uma palavra como crepes, com I, a gente sabe que esse izinho some, que fica crepes. O potes, fica potes. É um trabalho lindo do Derme Vadaori, professora Helena Bisol, sobre isso, inclusive, e outras pessoas já investigaram isso também. E o que ele viu? Ele observou que tem índices diferentes para os tipos de encontros consonantais. Então, realmente, quando você olha nas as três últimas colunas da direita, você vai ver que ps, ts e ks, que são não vozeadas, têm maiores índices de consoantes e S, né? Como tem o caso crepes, potes, cheques, são maiores índices do que quando a gente tem a consoante vozeada, que são o ps, ks e ts. Quando você olha palavra por palavra, que é esse caso aí, a gente vê que o CS, que são as barras verdes claras, aí nesse caso, as barras superiores, né? A gente vê que tem índices diferentes, desde 57% até 21%, dependendo da palavra. Então, não é só a sequência segmental. Quando você olha o item lexical, ele também é diferente, né? Os índices são diferentes. Então, a ideia de que a mudança, ela vai embora, ela acontece, ela vai ocupar o léxico inteiro, ela pode ocupar o léxico inteiro, mas ela vai gradualmente com palavra por palavra. Esse trabalho agora é da Amanda Ivo, foi uma dissertação de mestrado, e o que ela queria entender é a perda do izinho, de novo, esse i, ele sai sumindo, pelo português brasileiro ele está sumindo. Em uma palavra que tem uma consoante, o i,
e uma oclusiva, em posição pré-tônica, o que acontece? Por que esse trabalho é importante? Porque foi a primeira vez que alguém olhou isso, ou pelo menos que nós tínhamos conhecimento, ou temos conhecimento. Então, alguma coisa como principal, ficar principal, ou municipal, ficar municipal, antecipada, ficar antecipada. E o que ela queria entender era isso. E o que ela viu? Que realmente essa omissão da vogal, a vogal estando ausente, os índices eram em torno de 33%. Ou seja, nesse caso, você tem mais vogal presente do que vogal ausente. Né? E ela, então, olhou se o vozeamento poderia ser importante, porque a gente sabe que o vozeamento é importante em outros casos, por que não nesse, né? Só que o que ela achou nesse gráfico da esquerda? Que não era importante. O vozeamento, nesse caso, não desempenhava nenhum papel específico. E aí nós fomos olhar cada uma dessas consoantes. O que a gente vê? Que no PTK, os índices são, de alguma maneira, homogêneos, estão entre 20% e 30%. Por outro lado, com as vozeadas B da G, nós temos o B com 60% e o G com 4%. Então, quando a gente começa a investigar um fenômeno, a gente vai realmente tateando. E lógico que depois a gente tem que investigar, tendo as perguntas teóricas relevantes, para entender como as coisas funcionam. Então, através dessa evolução, né, e do conhecimento, você tem que ir lá investigar por que isso aconteceu, né, e buscar refinar em trabalhos futuros para que a gente tenha uma maior compreensão do fenômeno. Ela também olhou a frequência lexical, as palavras com maior frequência e menor frequência. E o que ela encontrou? Que não tinha, que frequência não desempenhava um papel nesse caso de estudo que ela estava estudando. E nesse estudo de casos que ela estava estudando. E eu falei, mas por que será que não está acontecendo, né? Isso, a gente já tinha visto o problema de consoantes atuarem de maneira diferente no fenômeno. E a gente viu que o léxico tinha índices muito díspares. Ela não continuou essa pesquisa, eu não conheço alguém que tenha continuado sobre a investigação da perda do I pretônico, né, nesse contexto específico, mas o que a gente observa nos dados dela? Que tem caso que não aconteceu nenhum por cento de cancelamento, e outros casos aconteceu 75%. Então, quando a gente começa a investigar um fenômeno, a gente tem que ter as ideias do que a gente vai pesquisar, mas ao examinar os dados, é que a gente vai conseguir ter uma maior compreensão do fenômeno. Então, em relação aos resultados da tipologia da BAE de 2012 para a implementação de casos de mudança sonora com motivação fonética, o que a gente viu como resultado? Que tem reorganização temporal. Então, você perde a vogal final, aumenta a vogal tônica. Foi o primeiro caso lá que a gente viu do Matheus, do trabalho com o Matheus. Ou o caso que nós perdemos o I inicial, nós aumentamos o S. Então, e por que a gente faz isso? Porque o tempo, né, na organização da fala, ele é crucial para a gente conseguir continuar tendo inteligibilidade. Então, nesse sentido, a gente tem que, não é assim, a gente some ou insere uma coisa, mas a gente tem uma implementação gradual do fenômeno, tanto foneticamente quanto lexicalmente. Quanto as palavras mais frequentes serem afetadas inicialmente, é um grande problema que nós temos, que ele é metodológico, é como medir frequência. Porque uma palavra que pode ser muito frequente para mim, pode não ser muito frequente para você. E esse problema existe, nós não temos uma metodologia muito assim, forte, sólida, que nos permita caminhar. E é uma mudança lexicalmente regular, no sentido de que ela não muda a estrutura, né, gramatical, e como a gente viu, unidirecional e novos segmentos podem surgir, mas a gente não tratou disso nesse trabalho. Então, o debate dessa apresentação concentrou na implementação da mudança foneticamente gradual, testado nos estudos de casos abordados.
nós destacamos que é a evolução teórica que permite ampliação sobre conhecimento linguístico e investigação de fatos específicos, ou seja, as novas perguntas e novas investigações vão surgir a partir de novas teorias. É por isso que a gente tem que seguir com novas teorias. Lógico que a sociolinguística nos deu o chão, né? Um instrumento para a gente caminhar, mas a gente pode abrir novas portas e ter novas descobertas. Então, esses resultados que nós apresentamos corroboram a proposição de que o léxico tem importante papel na implementação de mudanças sonoras, foneticamente motivadas, e que elas são implementadas também de maneira gradual. Muito obrigada. E se tiverem perguntas, eu estou aqui para responder.